manipular, mas a igreja de Tiatira tinha uma mulher que era igual a Jezabel, que se dizia profetisa, e o povo, além de estimá-la como profetisa, o povo gostava dela. Isso irou a Deus, isso irou a Jesus. Tanto é que através de Pedro, de João, quer dizer, ele escreve aí, essa carta dizendo para a igreja: tenho porém contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas não é. Irmãos, hoje em dia tem muito falso profeta, joio. A gente vai ver, na igreja de Laodiceia, tinha pessoas mornas e frias. Morna e fria, irmão, não está dizendo com aquela pessoa que, aleluia, glória a Deus, está dizendo no comportamento de vida. Pessoas que têm um caráter na igreja dobre, nunca se compromete diretamente, não quer compromisso, não se firma nunca. Isso que é uma pessoa fria. Deus santo. E a Bíblia fala que na igreja de Laodiceia tinha pessoas assim. E isso, irmãos, é que nem um câncer, uma doença contagiosa, que parece que quando se cola com os outros, quando você parece que cola com uma pessoa assim, você parece que pega aquele resfriado dela, irmão. A Bíblia fala sobre isso, que é mais fácil as trevas levar a luz. Jesus alertou sobre isso. O poder de absorção das trevas para puxar o filho da luz é mais forte e eficaz do que o filho da luz puxar uma pessoa das trevas. A Bíblia fala que na igreja de Laodiceia tinha pessoas assim, frias espiritualmente. E é pior que a pessoa não fica fria espiritualmente só para ela, não. Ela sempre vai arrastar outras pessoas de olho, irmão. E tudo dentro da igreja. Na igreja de Corinto, tinha pessoas que fornicavam, madrasto enteado, brigavam entre si na justiça. Sabe o que esses joios fazem, irmão, na igreja? Trazer escândalo, manchar a imagem da igreja. Hoje em dia a imagem da igreja está suja, está manchada. Quando a gente vai pregar para as pessoas hoje em dia, às vezes até difícil, complicado, porque a imagem da igreja está suja, irmãos, por pessoas que se dizem cristãs, vêm para a igreja, frequentam, não saem do meio do povo de Deus, mas só atrapalham, irmãos, com seu mau testemunho. A Bíblia fala isso na igreja de Coríntios. Paulo escreve, fala, meus irmãos, não vos associeis com aqueles irmãos que se dizendo cristão ou irmão, for maldizente, beberrão, devasso, avarento. É joio, irmãos. Aleluia. A Bíblia fala em Lucas 17:1: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Jesus falou, irmão, que os escândalos vão ser inevitáveis. Tanto é que ele citou essa palavra. O joio, irmãos, vai ser plantado no meio do trigo, no meio do povo de Deus. Na casa de Deus sempre vai ter joio, até o dia que Cristo voltar. Mas ai deles, irmãos, ai daquelas pessoas que escandalizam e sujam, irmãos, o nome de Cristo, o nome da igreja. Ai daqueles, irmãos, que as pessoas lá do mundo lá fora olham e vê um mau exemplo e se motiva para não entrar. De certa forma até hipócrita, mas querendo ou não, ela quer ver se aquilo que a gente já pregou serve para a nossa vida. Então não existe eu pregar um Cristo que salva, liberta, cura, se eu não sou salvo, liberto nem curado. Aleluia. Isso não existe. Isso é um escândalo. Porque sinônimo de crente, irmãos, nada mais é do que testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você errar na frente do ímpio, a primeira coisa que ele vai falar: você não é crente? É verdade, Deus. E o que é isso que eles querem ver? Até Santo Agostinho falou assim, minha mãe disse certa vez, né? Eu não fui ver essa informação, minha mãe disse que as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Tem pessoas que vão escutar tuas palavras, vão achar bonita, achar legal, mas não vai se convencer assim, vai acreditar. Mas se a pessoa vê o teu testemunho, irmãos, isso vai arrastar ela. Você vai precisar falar uma palavra. O joio, irmãos, foi infiltrado na igreja por Satanás, voluntariamente e involuntariamente. Tem pessoas na igreja que vêm para atrapalhar de propósito. Aí você pode tirar os maçons, né, os satanistas, pessoas de seitas que entram na igreja para estudar, pesquisar, entrar para atrapalhar e corromper o povo de Deus. Essas são as pessoas voluntárias. E tem pessoas que tem um convívio, uma amizade com o pessoal da igreja e não quer aquele compromisso. Tanto é que Deus fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. O tímido é aquele que
que, não, pastor, a minha esposa que é convertida, eu só acompanho. Não, vou para a igreja, até gosto, mas eu não quero assumir compromisso ainda com aquilo não. Esses que são as pessoas também voluntárias, porque não estão vindo para somar, estão vindo só para atrapalhar, porque vai sair falando mal. Eu vim privilegiar, isso aqui, só atrapalha, irmão. Pessoa que não ajunta com Deus, espalha. Isso em Deus, Jesus. Está na Bíblia. Eu garanto, vocês podem procurar. Verdade, Deus. Amém. E involuntariamente. Esse para mim é o mais arriscado. Sabe por que é o mais arriscado? Porque tem pessoas que acreditam que estão bem. Jesus. Tem pessoa que acredita que está abafando, mas na verdade não está. Na verdade é joio. Irmãos, aqui, se eu perguntar aqui, quem é joio? Ninguém vai levantar a mão. É claro, ninguém tem que acusar ninguém. Mas tem pessoas que são joio sem saber. Como a Bíblia fala em Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito. A pessoa está errada, mas acha que está legal. Que isso? Mas o fim dela conduz à morte. A Bíblia fala em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem. Tem pessoas que estão na igreja, irmãos, atrapalhando a igreja, atrapalhando aquilo que Deus tem plantado na igreja, irmãos. Estão atrapalhando e acham que não estão atrapalhando. O pior de tudo é isso. Isso é um perigo, porque a gente vai ver que Cristo mais à frente fala que tem muitas pessoas, irmãos, que vão acreditar que vão ser salvas. E naquele grande dia vão até questionar com Jesus. Eu? Isso é joio, irmãos. Pessoas involuntárias que estão atrapalhando. Toma cuidado. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Analise a tua vida. Será que eu sou legal no que eu estou fazendo? Aleluia. Será que realmente eu sou um trigo de verdade? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não tem outra forma de discernir o trigo e o joio na plantação, a não ser na colheita. Como eu disse, o trigo se dobra. O trigo de verdade, irmão, se quebra, louva o Senhor, se converte. O joio não, permanece. Não tem outra forma na igreja hoje de discernir o trigo do joio através de uma coisa. Pelo que, Miguel? Pelo fato de tu pregar quarta-feira acima, não? Pelo fato de eu ter um dom, eu ter um cargo, eu não sei o quê? Não, irmãos. Só pelo testemunho. Aleluia. Só pelo testemunho que a gente vai discernir quem é trigo e quem é joio. A palavra de Deus diz em Mateus 7,18, tudo na Bíblia, irmãos. Não pode árvore boa dar maus frutos. Aleluia. Não pode, irmãos, uma pessoa convertida de verdade não dar bons frutos. É impossível. É impossível a gente ver um homem como o presbítero Jorge convertido de verdade não dar bons frutos, não ser um trigo de verdade. Porque a gente vê o testemunho dele. Mas também, nem a árvore má dá bons frutos. Quem disse foi Jesus. Aleluia. Uma coisa eu digo para vocês: se o joio está oculto aqui nessa igreja, uma hora vai se revelar. Uma hora vai se revelar, irmãos. Sabe por quê? Não vai conseguir se ocultar muito tempo, não. Não vai conseguir se esconder muito tempo, não. Uma hora vai ser descoberto. A palavra de Deus diz em Lucas 12:2: não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. As pessoas que são joio, vocês vão ver quem é. Claro, você não vai pegar aquela baqueta ali e sair dando baquetada nela para expulsar ela. Mas você vai saber quem é. Você vai saber quem é o joio, através do testemunho de vida dela. A gente, irmão, não devemos julgar as pessoas pela aparência. Não me julguem, irmãos, se eu sou servo de Deus ou não, porque eu estou pregando aqui uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. Porque eu tenho frequentado os cultos de quarta, sexta, domingo de manhã, à noite. Porque eu sou batizado com o Espírito Santo ou não. Porque eu sou pastor, apóstolo, missionário, não. Porque se eu falo línguas ou não. Vê o testemunho. Vocês querem saber se eu sou um homem de Deus de verdade? Pergunta para a Juliana que convive comigo. Pergunta para minha mãe. Pergunta para o meu pai. Vai lá nos meus vizinhos, Laura. As pessoas que me conhecem perguntam: Miguel realmente é aquilo que ele era na igreja? Porque dentro da igreja é muito difícil. Aqui dentro, na hora do culto, é muito difícil discernir. Lá fora que a gente vai ver. Vocês perguntem se realmente eu sou um servo de Deus através disso, irmãos. Porque se eu for trigo de verdade, eu vou dar bons frutos para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa,
para os meus vizinhos, para a sociedade. Amém. Agora, se eu for mal, não vou dar bons frutos. Você é um mau filho, um mau marido, um mau vizinho. Não tem como, irmãos. Não se engana com isso, não. Tem muita gente que vai chegar aqui na igreja com uma gravata bonita, com um terno caro, entendeu? Falando em línguas, pregando bonito, e na verdade muitas vezes é joio. Na verdade, quando você vai na casa dele, a mulher dele pode falar horrores dele, os vizinhos podem falar horrores dele. Certa vez eu ouvi um pastor falando, numa pregação, que o pentecostal de verdade faz barulho. Tudo bem, é a opinião dele. A minha opinião é o contrário. O pentecostal de verdade é honesto. Aleluia, não enrola os outros, não dá calote nos outros, não xinga palavrão, é um bom pai, é marido, um bom filho. Isso é um pentecostal de verdade. Eu chego a me revolto, irmão, até me empolgo. Isso que é um pentecostal de verdade, não enrola os outros. A Bíblia fala que os frutos do Espírito, está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é esse: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu não acredito em pessoa trigo ou pentecostal que chega na igreja, que nem um irmão que eu conheci na minha igreja, que foi do meu convívio, na hora do culto, era aleluia! Altão. Eu achava até aquilo bonito, mas depois que passei a conviver com aquela pessoa, eu vi que ela fumava, eu vi que ela bebia, batia na esposa. Por isso que eu digo, irmãos, que eu não me engano com isso. Não me engano com isso porque eu lembro que eu estou dentro da igreja desde os 4 anos de idade. Dentro da minha casa entrou muitas pessoas, irmãos, se dizendo trigo, se dizendo irmão, mas na verdade não era.